Nos recreios. Cada vez mais, as novas gerações nascem e crescem rodeadas por ecrãs. Os especialistas alertam para o uso excessivo dos dispositivos digitais e sublinham que está ligado ao agravamento dos problemas de aprendizagem. Na grande reportagem Agarrados ao Ecrã, vamos perceber o impacto do uso em excesso de dispositivos digitais na saúde e no desenvolvimento das crianças portuguesas. O telemóvel vicia muito, mas muito, na minha opinião, atenção, muito mais do que a televisão. Porque a televisão não é uma coisa que tu vais tirar da parede e vais levar para qualquer sítio. O telemóvel, como diz o nome, telemóvel, é para isso que serve, para mover, para estar sempre contigo. Os meus colegas tinham, então eu achava que eu também tinha de ter para não me sentir excluída. O meu filho não tem maturidade para selecionar conteúdos. A forma como o conteúdo é explícito nas redes sociais acaba por sugar a pessoa para ver mais e mais e mais. A minha filha entrou em um estado de anorexia devido à rede social. Era só pele e ossos. Agora tornou-se um hábito, por exemplo, estarmos num restaurante e ver-se uma criança com um tablet. Fica sempre aquela questão, será que eu estou a permitir que ele fique demasiado tempo? Tem benefícios, podemos pesquisar coisas na internet. Aparecem muitas pessoas assim, só a quererem olhar para o telemóvel, a não quererem saber das pessoas que dizem bom dia. Isso significa que elas podem estar mesmo muito viciadas. Estamos na unidade de neurodesenvolvimento do Serviço de Pediatria do Hospital de São João. Esta imagem da sala de espera é espelho de quase todos os dias. Os pedidos de consulta não param de aumentar. Amanhã tem estes todos. Nós fazemos um esforço cada vez maior para dar resposta nos tempos considerados adequados. Primeira letra. Este é o F, não é? E qual é esta? Os problemas relacionados com a linguagem e aprendizagem são cada vez mais comuns. Segundo a coordenadora desta unidade, a subida no número de pacientes não se explica apenas por uma melhor capacidade de diagnóstico. Há maior número de diagnósticos de perturbações da comunicação em crianças mais expostas aos ecrãs em idades precoces. Portanto, estamos a falar ali por volta do ano de idade. Muitas vezes o que nós vemos e vemos isso nas salas de espera, vemos bebés de colo, portanto, que ainda não adquiriram a marcha, e estão no seu carrinho, voltados no sentido inverso à dos pais, portanto, não há contacto ocular com o cuidador, e estão com um tablet na mão. Os pais estão muitas vezes com o seu próprio telefone. Achas que te prende muito o telemóvel? A pediatra não esquece um caso que revela até que ponto o excesso de exposição a dispositivos digitais nos primeiros meses de vida tem consequências no desenvolvimento. A altura da pandemia foi um período muito crítico e recebemos uma menina por volta com cerca de 18 meses que veio com atraso de linguagem, portanto era uma menina não verbal, era uma menina que não estabelecia contacto com os cuidadores, não reagia ao nome, não tinha um brincar simbólico, portanto havia ali vários sinais de alarme em termos de um desenvolvimento psicomotor saudável. Esta menina foi orientada para intervenção terapêutica logo na primeira consulta e foi dada indicação aos pais de retirada da exposição aos ecrãs. A verdade é que a menina passava muitas horas exposta a ecrãs. 6 meses depois, numa consulta de reavaliação, eu vi a mesma menina totalmente normal, com uma interação excelente. A principal intervenção que a mãe fez com esta criança pequena foi brincar muito com ela todos os dias e, de facto, a criança normalizou totalmente. Ok, vamos ver os patos lá embaixo. O brincar é um comportamento insubstituível. 3.
E 2, e 1, esta viagem vai começar! O corpo em movimento é o arquiteto do cérebro, através de emoções e sentimentos. E, portanto, as crianças precisam de contato físico, precisam de olhar olhos nos olhos. Carlos Neto dedica-se à área da motricidade humana há quase 5 décadas. Nos últimos anos, tem observado alterações inéditas no comportamento das crianças. Em primeiro lugar, uma diminuição muito acentuada das competências motoras das crianças, quer de locomoção, quer de manipulação. Todos têm medo das crianças poderem ter acidentes, poderem ter problemas, poderem ficar sujas. Ora, isto é lamentável. Quem paga é o corpo, porque o corpo hoje está mais restringido, está mais limitado. Nós não nascemos para estar sentados, nós nascemos para ser ativos. Repara, uma criança hoje ela está limitada para, de facto, convidada a estar muitas horas sentada, em silêncio. Aumentou o peso, aumentou, portanto, muitas crianças com obesidade, aumenta a ansiedade, depressão, stress, mas também uma certa agitação motórica no sentido das crianças não conseguirem ter foco, vivem muito agitadas, não conseguem concentrar-se e que lhes perturba a capacidade de aprendizagem muito. Vamos correr aqui à volta da sala, lançando a bola ao ar e agarrando com as duas mãos. Vamos lá embora, todos. Nós hoje temos crianças que pela primeira vez na humanidade sabem jogar jogos eletrónicos ao mais alto nível, são verdadeiros especialistas, mas depois, quando nós damos a oportunidade para poderem brincar, ficam quietas e perguntam brincar a quê? E também há casos de crianças que ao fim de 10 minutos dizem que estão cansadas. Não é? Isto nunca existiu na minha vida profissional. Vou contar até 5, respirar pelo nariz, deitar o ar fora pela boca. Dá trabalho brincar com as crianças, dá trabalho dar oportunidades para brincar, dá trabalho de ter tempo para elas, mas não há qualidade de vida. Porquê? Porque há aqui precariedade, porque os pais não têm tempo para os filhos. Façam lá como a boca do cão, façam lá. Há crianças que passam 10, 11, 12 horas dentro da escola, o que é muito violento para uma criança tão pequena. Tornou-se frequente a educadora de infância encontrar pais que fazem do telemóvel uma tábua de salvação, mas que depois não conseguem que os filhos larguem o ecrã. Já encontrei crianças a trazer o telemóvel para a escola, porque os pais o que verbalizam é que não lhe conseguem tirar o telemóvel, então é a Beta que lhe o tire. Estamos a falar de crianças com 10, 11 meses, 12 meses, em que os pais só conseguem dar a refeição à criança se tiver o telemóvel à frente. Deixá-los estar ao telemóvel, ali sentadinhos no sofá, até eles adormecerem. E até situações em que a criança está a dormir, acorda durante a noite e já ali está o telemóvel ao lado para quando ele acordar não fazer barulho e pegar no telemóvel e estar entretido. Isto acontece, é uma realidade. O tempo que as crianças dedicam aos ecrãs contraria de forma clara as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Até aos 2 anos, nenhuma exposição. Entre os 2 e os 4 anos, no máximo 1 hora por dia. O meu primeiro telemóvel eu recebi com 6 anos de idade e antes dele eu já tinha tido 2 tablets a partir dos meus 3 anos. Foi a minha mãe que me deu, porque ela achou que era importante para depois eu conseguir contactar. Eu perdia, normalmente fico 3, 4 horas no telemóvel. Eu ao fim de semana fico normalmente 6 horas. Eu também tenho uma grande dependência do telemóvel, principalmente por motivos profissionais, e eu estou-lhe a passar um exemplo. Com 6 anos não é bem a idade que se deve ter um telefone, mas também os meus tios deram-me um telefone, obviamente que eu não ia recusar, eu ainda era assim uma criança. Já está? Não há nenhuma vantagem na exposição ao digital em idades precoces. Vai ser impossível não haver nenhuma exposição,
mas ela deve ser a menor possível, sempre mediada pelos adultos e sempre com supervisão absoluta dos conteúdos. Primeiro surgiu a televisão, depois os computadores, a seguir os tablets e ainda os telemóveis com touchscreen. Hoje vivemos cercados por ecrãs. Muitas vezes até nem é só a questão do tempo, é os conteúdos aos quais eles estão expostos que não são adequados para o seu nível de desenvolvimento. Mas estamos a tempo de fazer alguma coisa. Os problemas relacionados com a dependência dos ecrãs tornaram-se razão de grande parte dos pedidos de consulta que a psicóloga clínica recebe. As raparigas surgem com pedido de ajuda pela dependência das redes sociais e do multimédia. Os rapazes muito centrados na dependência do jogo online e, claro está, que chegam a situações clínicas, muitas vezes no limite. O consumo são de 6 horas, 7 horas, 8 horas, 12 horas, 16 horas diárias. Muitas vezes até já sem cuidado pela sua higiene e pela sua alimentação. Nélia Lopes Novo nunca imaginou que limitar o tempo que o filho dedica ao telemóvel e computador significasse um desafio tão grande. Desde que o rapaz, com 12 anos, descobriu os jogos online, tudo o resto passou para segundo plano. No início até ficava descansada, porque como ele era muito agitado e também muito dinâmico, eram momentos em que ele estava ali descansado e sereno, não é, no quarto. Mas depois aquilo torna-se uma dependência, não é? E está constantemente ligado no computador. E ele antigamente ainda havia o Cartoon Network, por exemplo, ele até nisso perdeu o interesse. Temos que tirar o telemóvel, temos que desligar o computador, caso contrário poderia ficar a noite toda, não é? Quando eu digo ao filho, mas isto não é normal, ele é capaz de vir buscar ali bolachas e pronto, já estou alimentado, portanto continuo a jogar. Notas que ele tirava e tinha 5, aliás até excelente a matemática, acabou o ano a matemática com 3. Temos tido que fazer regras até escritas, que estão ali afixadas até no frigorífico, mas grande parte das discussões cá em casa são por causa do computador, são por causa dos jogos. Pedimos ao neurocientista Nuno Sousa que nos ajudasse a perceber porque, sobretudo, as crianças têm tanta dificuldade em largar os ecrãs. Aqui o que estamos a ver é um mapa do desenvolvimento do cérebro. Esta é a linha da idade. Como se pode ver, nas fases mais precoces da vida, ainda há muitas áreas a vermelho e a amarelo. Estas são as áreas que demoram mais tempo a maturar. Curiosamente, está aqui localizado o córtex pré-frontal, que é fundamental para as questões da regulação do comportamento e, portanto, faz muito sentido que haja um controle ou um reforço externo, nomeadamente por parte dos pais e dos educadores. A idade é, por isso, uma variável essencial quando se procura definir as regras de utilização dos dispositivos digitais. O cérebro, até por uma questão de sobrevivência, é um órgão que fica viciado na recompensa. E quanto mais imediato for a recompensa, melhor é para o cérebro, porque há uma associação muito mais forte. E, portanto, isto é muito verdade nas crianças. São muito mais sensíveis à recompensa mais imediata, ao vídeo mais curto. Aprender, memorizar, requer atenção. Crianças muito pequenas que passem muito tempo a jogar videojogos podem atrasar as suas competências de leitura ou de escrita. Atenção, que insisto, que é a exposição excessiva. Ora, bom dia a todos, bem-vindos. É um prazer estar aqui assim convosco. Para responder aos muitos pedidos de ajuda para lidar com a vida digital das crianças e jovens, Cristiane Miranda e Tito de Moraes, especialistas na utilização da tecnologia, percorrem o país em sessões de esclarecimento. As pessoas estão a deitar as mãos à cabeça. Ai, meu Deus, que isto aqui é a origem de todos os males, temos que proibir isto. E eu acho que a solução não é banir. Nós, quando temos é que aprender
a lidar com isto e evitar que ela seja usada de uma forma não saudável, de uma forma desregulada. Há 10 anos atrás, o motivo dos conflitos, em termos familiares, com jovens, eram as saídas à noite. Hoje, o motivo dos conflitos são os ecrãs. Ângelo Marinho integra a equipa de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Santa Maria. Dá apoio terapêutico às famílias que sucumbiram ao domínio dos ecrãs. Alerta que criar regras é fundamental para evitar que o problema já só consiga encontrar solução aqui. As regras dentro de casa da utilização da internet deveriam ser, pelo menos, conhecidas por todos. Se houver uma hora para jantar e for comunicado aos filhos, os filhos sabem que estejam no meio do jogo ou não, aquela hora é para interromper. E depois, claro, poderão estar irritados ou frustrados ou pedir até aos pais e negociar com os pais, deixa-me só terminar, ou é só mais 2 minutos e vou. Se os filhos não sabem que as horas de jantar é X naquele dia, se uma pessoa estiver no meio de um jogo, enfim, os jovens saberão do que eu estou a falar, é muito, enfim, chato para eles terem que interromper o jogo quando estão mesmo no meio ou no final do jogo e os pais chamam. Um dos grandes desafios passa por resgatar a comunicação com os jovens. Há muita informação que os jovens nos querem dar e transmitir aos adultos da vida deles, não é? Coisas que fazem, quer nos jogos, quer vídeos que tenham visto, enfim, querem partilhar. E a primeira coisa que se diz é não quero ver nada disso, não percebo nada disso. E eu convidava-me para lhe fazer o inverso, que é, então explica-me isso. Nós temos que ouvir os jovens. Eu acho que não devemos tentar utilizar um argumento que eu entendi que seria relativamente comum, que é, mas na nossa época não se utilizava os telemóveis e funcionava tudo bem, ok, mas nós não estamos na vossa época, nós estamos na nossa época, nós crescemos com as interações nos telemóveis e nós evoluímos. Também dá para socializar por chamada ou por mensagem, tirar as fotos para recordar os momentos bons que houve. Eu gosto do controlo parental porque é uma coisa segura. Se os pais ou, alguém não se sentir confortável com os seus filhos estarem a usar os telemóveis, então porque é que lhes deixam um telemóvel? Nós temos 70% ou 80% dos pais a dizer que não sabem quem os filhos seguem na internet e quando sabem, não sabem bem os valores que elas passam, não é? Que é uma pergunta sempre que nós fazemos aos pais. Quem é que hoje está a ensinar os teus valores aos teus filhos? Queríamos mesmo deixar-vos aqui alguma segurança e alguma tranquilidade também na forma como podem gerir isto. A mãe ou o pai que coloca um telemóvel na mão do filho, até para poder fazer as suas coisas, ter esta consciência do o que é que a mãe vai ver, o que é que ele está a fazer no telemóvel, a criança estar ao lado da mãe. Nunca na minha vida imaginei, mas é que nem me passou pela cabeça, que o WhatsApp pudesse ser uma rede de angariação de crianças para pornografia infantil. A verdade é que vão para o quarto com o telemóvel, não é? E depois o que é que fazem? Nós acabamos por não saber, não é? Esta mãe, cuja identidade protegemos, começou a desconfiar de que algo de grave se passava quando percebeu sinais de instabilidade na filha. A determinada altura, ela ainda tinha 11 anos, começou a ter alterações do comportamento, tipo fazer xixi na cama, vir dormir comigo, dar-me a mão, e começou a pique os resultados escolares a descer. Ao mesmo tempo começou a sair da sala onde costumava estar com o telemóvel, que tinha alguns controles parentais, mas pelos vistos não suficientes. Pedi a uma babysitter que estava cá, que era nova, porque eu também não percebo nada de telemóveis. E essa babysitter é que pegou no telemóvel dela e mostrou onde estava a trocar mensagens com pessoas supostamente mulheres e onde tinha mandado dentro daquilo, por isso era uma troca. Eu mostro esta fotografia e tu mostras uma tua. Eram fotografias completamente sexuais, bastante pornográficas, fotografias pornográficas mesmo, pronto. E depois uma coisa que me chocou imenso, mas chocou-me mesmo, porque acho que é uma manipulação afetiva imensíssima, que é, ele pedia-lhe as fotos, mas por outro lado perguntava assim, então como é que vai a escola? Completamente a manipular. Liguei para a PAV, que me disse que ia fazer o contacto com a Polícia Judiciária e que também teria que fazer a CPCJ porque ela estava numa situação de perigo. E na Polícia Judiciária disseram-me que eu tinha posto em risco
que eu era responsável porque ela estava a ter acesso a redes sociais e que não podia ter pela idade que tinha. Hoje em dia a internet é um local muito perigoso, porque se a gente tenta um anúncio qualquer, a gente clica sem querer, já entra num site inadequado. A minha mãe decidiu eu apenas começar a ter redes sociais aos 13 anos. Podiam acontecer coisas perigosas quando nós estávamos na internet ou assim. O uso das redes sociais é tema de doutoramento do investigador Mário Imperioso. Explica que, tal como no mundo real, também no virtual, os predadores sexuais usam táticas maliciosas para atrair as crianças e desviá-las para caminhos onde a moderação de conteúdos das próprias plataformas não chega e que os mecanismos de controle parental também não alcançam. There are so many risks online. Predators are around the platforms in every country. Pedophiles find children alone in their accounts on the social network. They start to engage with him through comments, likes, sharing. Then they lead the minor outside into other kind of socials that are just for messaging, just for texting, like WhatsApp, Telegram. I want to raise awareness to the parents about this. You don't leave your child completely alone in the garden. No, you observe him while playing. You take a look to him to see what he is doing. The same thing is happening online. Os videojogos, com milhões de utilizadores em todo o mundo, têm vindo a tornar-se espaços de relação entre os jovens. E também aqui, a supervisão deve ser garantida. When you talk about games, now you're not talking anymore about games. You're talking about gaming environments surrounded by social network environments. And we must look at TikTok, Facebook, Instagram. And we must look at Minecraft, Fortnite, Roblox as new kind of territories in which you must know the borders, the risks. Sem nunca esquecer os riscos, o investigador faz questão de realçar que os dispositivos digitais e os videojogos têm um potencial que não deve ser subestimado. Just think about a child that can create a build. You are developing his creativity, a skill that he can use in the future. Vamos então ao nosso quiz das fórmulas químicas. Estamos? O professor de Física e Química não hesita quando lhe perguntamos quais as vantagens que o smartphone trouxe como ferramenta de ensino. Permitiu-me tornar a aprendizagem algo que se faz sem esforço. Os alunos hoje podem aprender de uma forma muito mais fluida, muito mais, se quisermos, autêntica, muito mais ao seu ritmo. E permite-nos gerir muito mais facilmente o fator motivacional. Eu a jogar nem me lembro que estou a aprender. Sinceramente gosto mais da parte do telemóvel porque há uma competição, uma alegria entre todos, a ver quem tira a melhor nota. Na corrida pela preferência dos alunos, o papel e a caneta saem a perder, mas não deixam de ser usados. Acabamos. Vamos ter agora que escrever no caderno. Não vamos abdicar do caderno e do livro e da esferográfica e ter só o telemóvel. É fundamental escrever. Isso não se perdeu. O que nós temos é uma ferramenta a mais. Não tenho nenhum aluno que não tenha telemóvel. Todos têm.
uso de manuais digitais já acontece em 160 escolas e o governo prevê alargar a medida a todo o país. Mas o processo está envolto em polémica. Nesta casa, os pais já decidiram o que fazer se as provas de aferição dos filhos com 7 e 9 anos forem realizadas em formato eletrónico. Se quiserem fazer a prova escrita, nós fazemos. Se não quiserem fazer a prova escrita, recusamos fazer digital, porque para nós não faz sentido eles estarem a aprender a ler e a escrever e, de repente, porem uma prova digital. Não faz qualquer sentido. A família resiste à sedução dos ecrãs. Durante a época de escola, nós acordamos entre todos que vem televisão só sexta, sábado e domingo, antes do jantar. Tablets e telemóveis não usam. O tablet e o telemóvel minam a nossa vida em todos os lugares. Nós estamos a diabolizar o uso do telemóvel, não é? O telemóvel é uma ferramenta super útil. O que achamos é que não faz sentido, não há necessidade de uma criança utilizar. Eles, como têm tantas outras atividades a que se dedicam, como, por exemplo, brincar, que é super importante. Se eu vejo os adultos completamente viciados nas ruas, em todo lado, eu pergunto, bem, se nós estamos a treinar os nossos filhos para usarem o telemóvel, vão pelo mesmo caminho ou pior. A preocupação de pais e educadores tem feito nascer vários movimentos contra o uso do telemóvel nos recreios das escolas. Uma petição com mais de 20 mil assinaturas foi admitida na Assembleia da República. Eu senti inicialmente a vontade de que as pessoas percebessem o cenário dos recreios, porque eu acredito que se calhar os pais nem têm conhecimento desse cenário. As crianças em casa diziam aos pais que não brincavam no recreio, deixaram de brincar. Várias escolas já decidiram avançar com medidas. Em Lisboa, o agrupamento de escolas Gil Vicente optou por proibir o uso do telemóvel nos intervalos para as turmas do 5º ao 9º ano. Havia o consumo de muitos conteúdos desadequados, pornográficos. Havia, por exemplo, quase um hábito de se filmarem uns aos outros nos intervalos e de publicarem, por exemplo, em redes sociais. E estava a tomar proporções tão grandes, na verdade, que tivemos que tomar uma posição muito concreta. Nós queríamos brincar aos pinos. A restrição não deixou os alunos de mãos vazias. A direção da escola procurou alternativas e o resultado foi este. Nós temos os kits de recreios criativos, que têm um bocado aquelas brincadeiras que se calhar nós tínhamos na nossa altura. Achamos que ia ser uma implementação, na verdade, muito mais difícil e que com mais resistência e tudo mais, que na verdade não temos sentido. Falo mais com os meus amigos e vou para o recreio e jogo mais vezes à bola. Por exemplo, na escola, no intervalo, fazia uma coisa num jogo e em casa terminava e acabava por fazer outra coisa e mais outra coisa. Ficava sempre a fazer mais, a querer fazer mais. Eu queria usar o telemóvel, sim. De início também, não vou mentir, não gostei muito porque eu já me tinha habituado ao uso do telemóvel, mas que agora aos poucos já estou-me a começar a habituar. Estamos de regresso a Barcelos. Apesar do entusiasmo com a ajuda que o smartphone oferece à aprendizagem, fora da sala de aula, o uso excessivo do telemóvel também se tornou um problema nesta escola. Mas aqui foram os alunos do 8º ano que decidiram tomar as rédeas do assunto. O professor deu uma ajuda. O que é que nós fizemos? Elaboramos um documento em que os alunos, sob compromisso de honra, sem prever penalizações, sem prever castigos, se comprometem a deixar o telemóvel na sala de aula, dentro da mochila, durante os intervalos, exceto na hora do almoço. Não há um castigo para quem violar a regra, há só a nossa honra que está em casa.
Estamos a sair bem com esta proibição de telemóvel durante os intervalos. Eu saía da sala e via todos a saírem também com o telemóvel já praticamente colado à cara e os intervalos tornaram-se melhores assim. Depois de pedir um parecer ao Conselho das Escolas sobre o uso do telemóvel dentro dos estabelecimentos de ensino, o Ministro da Educação faz saber que decidiu não obrigar a uma diretiva nacional e confiar na liberdade das escolas para tomar decisões. Quanto ao plano de transição digital da educação que está em curso, o Governo, agora em gestão, assume a possibilidade de rever o programa para perceber exatamente quais os vários pontos críticos e reconhece que um deles é o primeiro ciclo. Deve-se, acima de tudo, conjuntamente com as crianças e jovens, estabelecer regras, não proibir. O proibir não dá esforço nenhum. É uma medida, em meu ponto de vista, é uma medida preguiçosa. A tecnologia, de facto, pode-nos trazer muitas coisas boas, mas vai-nos também dar trabalho. Vai-nos dar o trabalho da supervisão, do tempo, dos conteúdos. As crianças também têm muita consciência e eles sabem. Só que isto é viciante, isto chama-nos. Eu acho que nós devemos ter limites, termos um limite de horas, entre aspas, para estar no telemóvel, para não termos essa coisa de estarmos sempre a ver aquilo. Eu conheço um rapaz que o pai pôs controle parental. Eu acho que isso aí é uma atitude muito responsável. O que vicia é praticamente tudo no telemóvel e quanto mais tu estás viciado no telefone, eu acho que menos independente tu és.